Oi, gente. Uma das mentiras mais repetidas sobre Trump, e sem dúvida nenhuma a maior de todas, é que ele seria um candidato anti-guerra, contra a guerra. Essa mentira está sendo propagada pela extrema-direita e é relevante desmontar, e eu vou desmontar essa mentira com evidências e provas a rodo nesse vídeo, e por isso é tão importante você compartilhar. Não apenas pela questão do Trump em si, mas para compreender como mentiras são construídas. Porque Bolsonaro, por exemplo, construiu-se a mentira aqui no Brasil de que ele seria nacionalista, ao mesmo tempo que defende privatização e entrega do patrimônio brasileiro a empresas multinacionais. De nacionalista não tem nada. Também se vendeu a ideia de que Bolsonaro seria muito cristão. Um cristão que defende tortura, que defende ditadura militar, que defende perseguição dos seus oponentes, que quer golpe. Cristão, valores cristãos passam longe, mas enfim, né, só se for do cristianismo à lá teologia do domínio, que é uma ruptura óbvia com vários elementos do Novo Testamento. Mas enfim, várias mentiras são construídas na extrema direita, muitas mentiras. E é importante a gente analisar como essas mentiras são construídas e desconstruir elas, destruir essas histórias com provas, com evidências. E é isso que eu vou fazer aqui. Aliás, eu não fui nem o primeiro. O Overzealots, esse canal aqui no YouTube, que fez isso em inglês, já desconstruiu com brilhantismo, em um excelente vídeo, isso. E eu vou acrescentar algumas coisas e também tocar em tópicos que ele tocou, não é? Pois bem, vamos começar com os ataques aéreos. Vale a pena dizer que a mentira sobre o Trump ser contra a guerra, ela começa dizendo que o Trump é contra a guerra e depois eles mudam a mentira para dizer que nenhuma nova guerra começou com Trump. E eu vou provar nesse vídeo que Trump colocou as condições para o massacre que agora acontece em Gaza. Vou provar isso inquestionavelmente. Aliás, diga-se de passagem. Mas vamos lá para os absurdos trumpistas. Ataques aéreos de Trump no Afeganistão aumentaram dramaticamente a morte de civis. Isso aqui é de 9 de dezembro de 2020, no poder aéreo, não é? Ou seja, Trump aumentou dramaticamente a morte de civis no Afeganistão e em outros países do Oriente Médio com ataque de drones. Essa é a reportagem aqui, ó. Com Trump, ataques aéreos excederam os números de Obama. Obama já foi péssimo na questão dos ataques aéreos. Os números de Trump são muito piores, muito piores. E para piorar um pouquinho mais, Trump revogou a regra de Obama em relação à notificação de mortes de ataques de drones. O que significa que ele liberou geral nos ataques de drones. Ele não só aumentou o número, como ele criou tirou a regra que dava algum tipo de controle nesse tipo de ataque. Essa é uma atitude extremamente pró-guerra, pró-morte de civis. E é inquestionável que a morte de drones aumentou dramaticamente na gestão Trump. Mas você acha que acabou por aí? Não. Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. O acordo nuclear que todo mundo que estava estudando o assunto seriamente chegou à conclusão que estava controlando a proliferação de armas nucleares no Irã. Se alguém acha que o Irã tem uma arma nuclear não é uma coisa que desestabiliza a região, eu não sei o que essa pessoa está pensando. E o Irã tinha interesse no acordo nuclear, porque o acordo nuclear viabilizava o Irã do ponto de vista do comércio, estava permitindo que o Irã ganhasse dinheiro. Então o acordo era bom porque controlava e evitava que o Irã perseguisse uma arma nuclear, e ao mesmo tempo o Irã tinha interesse em manter o acordo porque economicamente era favorável a ele. Quando o Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear, ele basicamente jogou o Irã nos braços, não é, dos seus mais fanáticos, do pessoal mais teocrático, belicoso e a favor de guerra e de uso de armas nucleares. Foi isso que Trump fez. Foi isso que Trump fez. Aqui tem uma reportagem sobre o acordo nuclear e a ONU diz que o acordo nuclear ainda é a melhor opção para o fim pacífico do programa do Irã. Sim, isso é um consenso na comunidade internacional.
E o Trump retirou os Estados Unidos do acordo e colocou o Irã no caminho de ter armas nucleares e no caminho de um conflito nuclear no Oriente Médio. E tem gente que ainda diz que ele é pacífico, contra a guerra. Quem diz isso não sabe do que está falando, né? Mas é pior. Trump decidiu abandonar os curdos na Síria, e isso foi criticado até pelos republicanos, né? A Turquia teve uma ofensiva militar com bombardeios e tal. Essa atitude de abandonar os curdos, que eram aliados dos Estados Unidos, provocou um massacre dos curdos lá na Síria. E foi uma atitude do Trump, que exacerbou o conflito lá, não é? Vamos a Gaza sim, porque a situação é pior do que as pessoas imaginam. Trump revelou um plano de paz que favorece Israel e irrita palestinos. E palestinos irritados, isolados, que não foram consultados. Sim, os palestinos não foram consultados. Olha só. Os palestinos afirmam não terem sido consultados para a elaboração do plano de Trump. Embora o presidente americano afirme ter enviado carta, não sei o que e tal, à autoridade palestina. Que nada, não foram consultados, foram isolados. E esse plano, os chamados acordos abraâmicos, né? Eles irritaram tremendamente os palestinos. Mas sabe o que irritou ainda mais? Né? O fato de que um bilionário, o Sheldon Adelson, convenceu Trump a mudar a embaixada para Jerusalém. Trump reconheceu Jerusalém como capital de Israel e ordenou transferência da embaixada americana. Decisão é considerada polêmica, uma vez que os palestinos querem Jerusalém Oriental como capital de seu futuro Estado. Israel considera Jerusalém sua capital eterna e indivisível. Ora, o Trump teve uma atitude, isso antes do ataque de Hamas, antes do genocídio que está acontecendo agora, ele teve uma atitude de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. O que é que isso provocou? O que é que isso, junto com o acordo que não ouviu os palestinos, provocou? Isso provocou o ataque de Hamas. Quer dizer, não foi só isso. Tinha um histórico anterior de agressividade de Israel contra os palestinos. Há décadas, há muito tempo. Não é? Assentamentos ilegais e muitas outras coisas. Só que, quando Trump reconheceu Jerusalém como capital, quando Trump costura um acordo sem consultar os palestinos, ele provoca que aquilo dali aconteça. Todo o cenário estava montado para que Hamas reagisse a isso daqui, que já estava um cenário tenso e vai piorando quando até mesmo a situação de uma cidade sagrada, tida sagrada pelos dois lados, os Estados Unidos tomam a decisão unilateral, como se ele mandasse no mundo, não é? Que Jerusalém vai ser a capital, não é? E de Israel, e que Israel vai mandar em Jerusalém, isoladamente. Ora, isso daí foi, sabe, o fósforo na gasolina para o ataque de Hamas e a provocação que Israel queria, que Netanyahu queria, para promover o genocídio que veio depois. O reconhecimento de Jerusalém como capital é criticado até mesmo por aliados dos Estados Unidos. Por quê? Porque aliados dos Estados Unidos perceberam que esse reconhecimento é claramente uma provocação. Acabou por aí? Trump anunciou mandar mais de 1.500 soldados para o Oriente Médio. Quem acha que ele desescalou as coisas lá. Donald Trump vetou resolução que interrompia o envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Iêmen, que não é guerra. Aqui tem uma reportagem falando claramente no Portal Vermelho que o que aconteceu no Iêmen foi um genocídio, não é? Foi um genocídio que aconteceu no Iêmen e Donald Trump vetou a resolução que interromperia o envolvimento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuou favorecendo a aliança com a Arábia Saudita enquanto ela realizava um genocídio no Iêmen. Acha que acabou? Não. Trump ameaçou impor tarifas de 25% ao México se o país não contiver ofensiva de criminosos e ameaçou chamar essas organizações lá no México de organizações terroristas. E sabe o que ele está ameaçando? Não é? Uma ameaça de guerra. Trump culpa o México por overdose de fentanil. O México terá de se endireitar muito rapidamente, disse Trump em entrevista. E gente que acha que isso aqui é uma coisa delirante,
Olha só, guerra dos Estados Unidos ao México soa ridícula, mas o governo Trump nos ensinou que o absurdo pode se tornar realidade. Os Estados Unidos, Trump está ameaçando bombardear o México e regiões do México onde supostamente teria lideranças do tráfico, bombardear um outro país vizinho. É isso que ele está ameaçando. Então, quem diz que o Trump digamos assim, é um cara pacífico, contra a guerra, eu só posso presumir que essa pessoa não sabe da gravidade de ter saído do acordo do Irã, aumentado o bombardeio de drones e a mudança da capital para Jerusalém, como isso favoreceu o que está acontecendo agora em Gaza. E Trump, para piorar um pouco mais, Trump está atacando o Biden e a Kamala Harris pela direita na questão de Gaza. Ele está dizendo que vai dar tudo que Netanyahu quiser. Sim, ele está dizendo claramente que o problema da gestão Biden e de uma futura gestão Kamala é que eles não estão sendo pró-Israel o suficiente. E ele tem motivos financeiros para dizer isso, porque bilionários sionistas como Sheldon Adelson e a Miriam Adelson e outros estão botando milhões e milhões e milhões e milhões de dólares em sua campanha. Mas tem gente que ainda cai nessa lorota. Gente, fiquem atentos às lorotas da extrema-direita, porque elas podem ter aparência de verdade, mas por dentro elas são podres e cheias de mentiras. E ocultam muitas informações que mostram a verdade dos fatos. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. E manda um pix para andretj@terra.com.br. O pix se encontra também no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.